Agora a gente vai virar de lado do balcão e falar sobre gastos. Um estudo da consultoria For Intelligence sobre as contas públicas mostrou que o viés contracionista observado na primeira metade deste ano, como impacto dos gastos públicos, foi temporário. O cenário já está sendo substituído por um novo impulso fiscal com pegada expansionista. Isso deve ficar mais claro até o fim do ano. Quem traz os detalhes é o nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner. Hittner foi discreto, mas rolou. O que parecia ser uma tesoura agora virou um acelerador na mão do governo. Estão gastando como sempre, né, Daniel Hittner? Boa noite. Boa noite, Naka. Boa noite a você e boa noite a todos. Naka, esse estudo da For Intelligence me pareceu sumamente interessante porque a gente já entrou em clima de novo ciclo baixista na Selic, né? Tá todo mundo falando em início do corte da taxa de juros. Então, poxa, se você vai ter o Banco Central em algum momento, pode ser dezembro, pode ser janeiro, pode ser primeiro trimestre de 2026, mas já está todo mundo colocando isso na sua conta. Quanto vai ser exatamente, a gente não sabe, tem uma pressão do mundo político. Desde a semana passada, os ministros em Brasília começaram a falar muito abertamente nisso, o assunto voltou a ser um tema de pressão política sobre o Banco Central. E aí a gente olha para o fiscal e fala, puxa, o fiscal está ajudando ou não está ajudando o Banco Central a fazer isso que todo mundo quer, que é o corte de juros? Ou está tornando a vida do Banco Central mais difícil para esse ciclo de corte tão esperado depois de chegar a 15%? E a resposta que vem da For Intelligence, que é uma consultoria que fez a fusão das áreas macroeconômicas da LCA e da MCM Consultores, a resposta é clara. Em vez de um viés contracionista, que é o que a gente teve no primeiro semestre, estamos indo até o fim de 2025 para um novo rumo expansionista da política fiscal. Como que isso é medido? Isso é medido pelo que se chama impulso fiscal, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Você compara o impulso fiscal de um período, digamos, o que a gente está vivendo agora, primeiro semestre que terminou de 2025, com o primeiro semestre de 2024. E você pode, inclusive, ter déficit no resultado primário do governo central. Mas se o déficit foi menor do que no ciclo anterior, você tem um impulso contracionista, ou seja, você está enxugando ali, você está deixando de irrigar a economia com mais recursos, você está enxugando e, portanto, tendo um viés contracionista do ponto de vista fiscal das finanças públicas. O contrário é, você está relaxando, aumentando o gasto, fazendo mais déficit. Aí a gente não está contando só o resultado nominal, mas o resultado efetivo, que conta ali pagamentos de precatórios, despesas que estão fora do arcabouço fiscal, que foram excepcionalizadas, você inclui ali movimentos que foram extraordinários, uma arrecadação muito fora do contexto que surgiu. E aí, o que a gente tem, Naka? No primeiro semestre de 2025, o resultado foi contracionista, o impulso fiscal foi negativo em 1,5% do PIB. Ou seja, você tinha um resultado lá atrás que era péssimo, passou a ter um resultado ruim, mas o efeito líquido foi tirar recursos da economia como um todo. Então o viés foi contracionista. Esse é o gráfico aqui que a Cremilda Guiar e a Duda separaram para a gente para mostrar justamente isso. Aí a gente tem o resultado primário e o resultado primário estrutural, a tarja onde está escrito aqui, economia terá expansionismo fiscal no segundo semestre, encobre um pouco ali o que a gente vê ali como os meses de 2024 e 2025, mas você tem no mês a mês, no trimestre a trimestre, você tem uma melhora do resultado primário, do primário e do primário estrutural. Portanto, você tem uma contração nas finanças públicas. O que vai acontecer? E é isso que a gente chama atenção conforme o estudo da For Intelligence. No restante do ano,
a gente tem uma nova piora, um novo expansionismo. Por que aconteceu isso? Por 4 razões principais. Uma, orçamento de 2025 sabidamente foi aprovado com atraso. No que foi aprovado com atraso, a postura da equipe econômica foi de liberar a conta-gotas o orçamento, 1/18 das despesas previstas no orçamento ao longo dos 3 primeiros meses do ano. 1/18 fez caixa, fez um pouco de superávit ali no começo do ano, então gastou menos, foi contracionista. Segundo ponto, pagamento de precatórios, que é muito dinheiro, boa parte está fora do arcabouço fiscal, houve uma exceção autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Pagamento de precatórios em 2023 aconteceu em dezembro, em 2024 em fevereiro, ou seja, passou bastante tempo, e agora em 2025 o grosso está sendo liberado em julho. Então agora que você tem o dinheiro chegando na economia e gerando mais demanda agregada. Terceiro ponto, a arrecadação foi excepcionalmente positiva no primeiro semestre de 2025, não deve se repetir ao longo desse segundo semestre. E quarto ponto, menor desembolso de emendas parlamentares, justamente pelo atraso do orçamento no início de 2025. Tudo somado, que a gente mostra o seguinte: 2025, ao contrário de 23 e 24, você está tendo um expansionismo no final do ano. E isso gera mais demanda agregada, é um fator que aquece a economia e joga contra, a gente repete, o movimento esperado do Banco Central de baixar a taxa de juros. Significa que o governo não está dando aquela mãozinha para a autoridade monetária. Olha, Richner, nos últimos dias, é muito interessante porque nos últimos dias eu tenho ouvido cada vez mais gente achando que, primeiro, o Banco Central empurra um pouquinho o momento de início de cortes e mais importante, os cortes, quando eles começarem, provavelmente em março do ano que vem, eles vão vir numa dosagem talvez menor do que muita gente espere. Tudo por causa disso. É o próprio governo que está abrindo a torneira antes da hora, e aí o Banco Central vai ver isso e vai falar: não tem como reduzir o juro como vocês estavam esperando. Pois é, Naka, e aí não adianta o governo colocar a culpa do crescimento da dívida pública em relação ao PIB, colocar só a culpa no déficit nominal, que é obviamente influenciado pela taxa de juros a 15%. Se baixar para 12% também no final do ciclo, ainda vai ser muito. O problema é que a única coisa que está na mão do governo é fazer um resultado primário melhor, mais consistente, apontar essa trajetória. Se o governo não faz isso, o Banco Central não vai reagir de outra forma. Então é o governo ali colocando que o problema é só o Banco Central, mas não é. O governo precisa dar essa mãozinha para o Banco Central.